com software livre desde 2007. No caso, ao mesmo tempo que nós trabalharemos sobre essas questões humanas relacionadas à comunidade do software livre, eu vou também compartilhar minha experiência pessoal, uma vez que eu recebi os discos do Ubuntu, daquele chip em casa. Eu tive acesso a uma comunidade que me ajudou, que me acolheu naquela novidade que era para mim um software que eu nunca tive contato, que na verdade eu nem sabia o que era direito, né? Porque, afinal, às vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com o novo, né? Portanto, essa palestra tem como propósito debater estratégias de persuasão para agregar usuários na comunidade de software livre, uma vez que nós precisamos expandir o nosso nicho de usuários, mas não acho que é necessário tanto esforço assim, uma vez que se a gente garantir que ele chegue às pessoas, a gente faz com que isso faça maravilhas. Isso acaba proporcionando novidades e mudanças muito importantes. Então, por que estratégia, né? Porque se trata de uma forma de lidar com isso, tá, gente? Eu gostaria de um painel, então eu propus essa palestra porque eu achei que era importante trabalhar sobre essas questões humanas da comunidade do software livre, tá bom? Eu propus que as pessoas interessadas nesse debate tragam argumentos e estratégias para o convencimento de pessoas a preferirem Debian, sistemas derivados de Debian, assim como derivados também que utilizem a plataforma GNU mais Linux. É importante que nós possamos trocar experiências sobre a forma como levamos o software livre às pessoas, sabe? Por vezes é conhecido por ser gratuito, mas existem inúmeras situações em que os usuários recém-introduzidos poderiam perceber a sensação de liberdade ao utilizar sistemas em software livre. Falam de gratuidade, mas não falam sobre a liberdade de instalar quantos programas você quiser sem limitações. A sensação de liberdade é uma coisa importante para aquele usuário iniciado, porque ele tem que sentir a liberdade. Quando ele sente liberdade, ele sente um entusiasmo de de continuar tentando usar aquela novidade, né, gente? Então, a não preocupação se consegue um programa, eu acho que é uma grande besteira, porque afinal a gente sabe muito bem que o software livre ele garante a disponibilidade do software. As pessoas ficam perguntando pra gente que é nerd, que conhece de computador, será que você conhece, será que você consegue aquele programa? Mas conseguir o programa não é o problema. Às vezes o método de obtê-lo pode envolver alguma dificuldade, quando você tem que compilar o programa, quando você tem que executá-lo desde sua fonte e não tem um repositório para instalar facilmente, né? Mas as pessoas não deveriam então se preocupar se o programa está caro ou não. Ele tem que estar disponível. E se está disponível no repositório da distribuição utilizada, é o que vai determinar algum grau maior de facilidade ou não. Mesmo se não tivesse com alguma mobilidade, as pessoas conseguem os fontes instalar a partir das fontes. O aspecto de sentir a liberdade, então, é fundamental para que os usuários novatos sintam-se confortáveis em migrar e permanecer no GNU mais Linux, tá bom, gente? Portanto, proponho um debate colaborativo sobre os pontos positivos e fortalezas do software livre que poderiam ser utilizados para convencer as pessoas a tentarem utilizar os sistemas GNU Linux e continuarem, não apenas ficar naquela coisa de alguns anos usando. Eu tenho vários amigos que permaneceram usando alguns anos, mas quando eu saí de perto, perdeu o suporte de comunidade. Então, é importante que a gente perceba que o apoio de uma comunidade de usuários é importantíssimo como estratégia. ah, Como estratégia, né? Vamos ver aqui a palavra estratégia do grego antigo. Eu gosto muito de gregos, né, gente? Então, eu acho importante abordar de onde vem a palavra. No grego antigo, estratégia, estratégia tendo como significado a arte de liderar uma tropa, comandar. Muito bem, liderar uma tropa ali lembra muito, por exemplo, GNU, né, gente? O GNU, ele tem muito de efeito manada. Não uma manada burra, mas sim uma manada inteligente de pessoas que acabam seguindo um determinado padrão de comportamento e acaba compartilhando essa conduta de ajudar o próximo, de colaborar com a comunidade.
Então, liderar uma tropa lembra muito sobre manada, mas não uma manada de um líder só, uma manada em que qualquer usuário é um potencial líder, né? É uma manada inteligente. Que designa o comandante militar na época da democracia ateniense. Ou no caso, a estratégia designava o comandante militar, mas hoje tem outro significado, né? O idioma grego apresenta diversas variações, como a estratégia de Kos, ou o próprio do general-chefe, estratagema ou estratagema, ardil da guerra, stratia ou expedição militar, strautema ou exército e campanha, strategion ou tenda do general, entre outros. Bom, eu acho que é importante, então, nós observarmos algumas estratégias mais agressivas para não só convencer, mas também levar adiante o software livre. Na escola que eu trabalho, eu consigo manter os usuários usando em software livre, mas desde que os últimos computadores chegaram com o Dollboot em Windows, eu tenho enfrentado certa dificuldade, claro, mas ainda assim em várias escolas, as pessoas mudam no boot a configuração para ligar direto no Windows e nós não temos a presença de comunidade na maior parte das escolas, portanto, nós não temos terreno. Porque afinal as pessoas vão estar lidando com um sistema operacional em que eles não conhecem, que eles se sentem seguros, que eles não têm apoio de comunidade, que eles não têm alguém tutorando, porque realmente é difícil ser minoria realmente, né? Então, quando a gente fala sobre estratégia, eu acho que é importante a gente enaltecer os nossos pontos fortes e levar adiante essas as nossas fortalezas, porque é muito bom você não precisar de ficar procurando software na internet. É muito bom você ter o seu software diretamente ali no seu gerenciador de software, por no caso nós estamos falando aqui, para introdução de novos usuários, né? O gerenciador de aplicativos, quando eu era um militante mais fixo enfim, eu já fui aquele um militante de instalar e de fazer esse serviço para outras pessoas e levar adiante essas técnicas de levar adiante esses conhecimentos, mas hoje eu estive um pouco mais parado porque bom, eu sou professor de filosofia e eu tenho que me ocupar com planejamento de aulas e isso acaba sendo muito elaborado, muito difícil. Então, no software livre eu estive um pouco distante de algum tipo de liderança para promover o software livre, para escrever na comunidade, para tutorar os usuários na comunidade, e falaremos também sobre comunidade na internet, tá bom? Então, quando a gente fala sobre gerenciador de aplicativos, a poder instalar software facilmente, sem nenhuma dificuldade, e software você pode confiar, não é software que vem com Baidu, não é software que vem com spyware, não é software que você baixa em qualquer lugar na internet e você está lá instalando um monte de ransomware, de um monte de software maligno no seu computador, porque o usuário comum não sabe onde procurar software. Vai lá, procura alguns sites aí de baixar software vem com muita software porcaria que não faz nada e que é só colocar no computador ainda mais lento do que já é. Portanto, eu considero que levar adiante essa ideia como fortaleza o nosso gerenciador de aplicativos seria uma forma de persuasão, ou seja, de convencimento para conquistar os usuários a permanecer e levar adiante a ideia de que o software precisa ser livre para que por uma questão de comodidade do usuário, por uma questão de prática, por uma questão de usabilidade, por uma questão de disponibilidade. Afinal, disponibilidade é uma das 4 pilares da segurança da informação. Ah, então, quais são os 4 pilares, né? Disponibilidade é o primeiro. Disponibilidade é o primeiro pilar da segurança da informação. Portanto, a gente deve questionar aqueles softwares ou sistemas operacionais que não têm software embutido, que não tem software nativo, que não te proporciona a possibilidade de instalar software, porque os usuários comuns eles acabam
instalando software que eles conseguem na internet, sem autenticidade, que não tem garantia de segurança da informação, que são softwares que são potencialmente nocivos aos usuários, ao computador dos usuários e à liberdade de software como um todo, né? Então, persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. É o emprego de argumentos, legítimos ou não, com o propósito de conseguir que outro indivíduo adote certa linha de conduta, teoria ou crença. Pois bem, eu estou propondo que o gerenciador de aplicativo seja o nosso carro-chefe para persuasão na conquista de novos usuários, porque os usuários não merecem ter que ficar procurando um programa duvidoso na internet. Isso é uma falta de respeito com o usuário. E nós conseguimos garantir que o usuário seja protegido, que ele consiga software seguro, que ele consiga software confiável e ainda mais por cima estável, né? No caso do Devil Stable. Portanto, nós precisamos trabalhar na ideia de agregar, no caso, agregar no caso de software livre, é sobre incluir e manter pessoas para fazer parte da comunidade. Uma comunidade, uma gestão de pessoas, ela envolve várias partes, né? Além de agregar, a gente tem aqui agregar mais fácil, na verdade, passa pelo aplicar. A pessoa pode conhecer, mas ser aplicada, no caso, não tem nem questão nem de aceitar software livre. A pessoa tem que querer software livre. Software livre é uma questão de liberdade, portanto, ela tem que querer instalar software livre, mas ela tem que saber instalar, saber que quer instalar software livre porque é vantajoso. A pessoa tem que querer se aplicar ao GNU Linux porque ela tem o direito de perceber o quão vantajoso isso pode ser para a vida dela. Recompensar de diversas formas, os usuários eles acabam sendo recompensados com muitos dezenas, centenas, milhares de softwares que podem ser úteis para eles, que podem ser vantajoso para eles. Então, só por ter centenas de programas de qualidade disponíveis para eles instalarem, para os usuários comuns instalarem em gerenciador de aplicativos, gerenciador de software, gerenciador de software livre, no caso de instalador fácil de software livre, né? Um gerenciador de aplicativos ou o nome que seja, central de programas. Eu acho que o usuário, quando ele vê que pode instalar quantos programas ele quiser, acho que ele sente uma sensação de recompensa. De gratificação, sabe? Gratidão, de poder instalar uma enorme gama de softwares que pode diversificar a vida dele com o computador, em vez de ficar morfando, vendo internet, porque já não tem software para instalar. Aqui, então, nós precisamos de uma comunidade também que possa proteger o desenvolvimento, porque a gente precisa de software competitivo para que a gente possa agregar, não, além de agregar, além de as pessoas se sentirem recompensadas em ter acesso a tanto software, as pessoas têm que ter software de qualidade. Ter software de qualidade é muito difícil. Onde nós somos mais, onde está a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. Nós precisamos de proteger a nossa comunidade para formar novos desenvolvedores. E se a gente lá na fonte faz com que o usuário não tenha acesso a software livre, se lá na fonte, na escola, eles negam aos usuários, aos alunos, aos professores acesso ao software livre, já é porta fechada. Então, a pessoa já lida com a porta fechada. Então, quando ela entra, ela tem que ter uma cadeira confortável, ela tem que ter um ar-condicionado, ela tem que ter um ambiente que ela se sinta confortável para que ela permaneça naquela sala. Isso é desenvolver software, porque a pessoa que vai entrar com o Debian, ou Linux Mint, ou Ubuntu, ou qualquer distribuição no Linux que seja, ela vai ver aqueles programas que tem disponível para elas e elas, se verem qualidade, não sentirão falta de Windows jamais. Então, o desenvolvimento é algo muito importante, porque, por exemplo, né, nós temos o LibreOffice excelente, hoje em dia que eu coloco interface gráfica padrão de Office 95. Sabe o Office 95, aquela interface bem simplona, eu coloco para todos os meus alunos. Por quê? Porque é mais fácil, é mais intuitivo. Isso é ser, digamos assim, uma forma de não ter usuário, porque o usuário vai ver aquele LibreOffice todo complexo e aí ele se sente assim, como é que
eu uso isso aqui? Eu já tenho dificuldade com Office 2007, Office 2015, sei lá o quê, 2013, eu não sei os nomes, mas eu já tenho dificuldade com aquela aba toda diferente. Se a pessoa estiver acostumada com aquelas abas complexas do Office 2007 para cá, ótimo, que bom. Você pode escolher sua interface gráfica de preferência no LibreOffice, mas para mim, na minha experiência, de acordo com o que eu tenho no meu alunado, que é completamente novo, iniciado comigo em software livre, eles se sentem mais acomodados, eles se sentem mais confiantes em mexer com o LibreOffice padrão Office 95, tá bom? No caso, a interface gráfica é importante ser competitiva também, porque nós temos várias interfaces gráficas e às vezes é o que vai determinar se o usuário também vai querer ficar, porque se ele vê uma interface que buga bastante, que se trava por os padrões de hardware que ele lida, enfim, ou muito bonito, ou muito complexo, ou muito simples, ou muito rápido, até mesmo muito rápido, ou quando tem uns comandos de teclado que a pessoa se perde, tudo depende, né? No caso, o Cinnamon e o Cadeplasma são excelentes, mas eu prefiro o Mate Desktop. O Mate Desktop com alguns conceitos de simplicidade, eu acredito que ele consiga ser mais acomodar, né? Acomodar no caso de acolher o usuário que nunca teve contato com algum software, algum sistema operacional. E hoje provavelmente nós temos muitos computadores obsoletos por aí que rodariam o Mate Desktop muito bem rodado, sem travar. O Mate Desktop, para mim, eu acredito que seja o padrão do Linux Mint. No caso, quando eu vou instalar Debian, eu instalo o Mate Desktop, onde que eu me sinto mais confortável, e eu aconselharia para os usuários iniciantes também, mas os outros também são igualmente ótimos. Então, nós temos aqui o suporte, né, gente? Toda uma camada, um ciclo de coisas que combinam no suporte, porque as pessoas sem suporte, no caso, suporte presencial principalmente, elas se sentem muito insegura. Então, quando eu comecei no Ubuntu, eu encontrei o Ubuntu Forum, no qual eu lá sou usuário desde 2007, tenho 17 anos de GNU Linux, e lá eu encontrei o meu suporte que eu precisava, porque eu não conhecia ninguém que usava o Ubuntu. E no fórum do Ubuntu, assim como no fórum do Debian, assim como no fórum do Linux Mint, assim como em todos os outros fóruns, eu sempre achei muito agradável não precisar de ficar criando um tópico novo para cada dúvida que eu tivesse. E aí o usuário ele acaba criando uma certa sensação de autonomia, porque às vezes as pessoas ficam sem graça de perguntar coisas. E quando elas ficam sem graça de perguntar coisas, aí isso acaba sendo um fator de dissuasão, acaba sendo o que é o contrário, né, de persuasão. A gente precisa de persuadir as pessoas para usar software livre. E quando elas se sentem inseguras, de alguma forma ou de outra, isso acaba sendo um fator de dissuasão, e culmina no afastamento do usuário. Portanto, quando eu percebo hoje o pessoal desenvolvendo conversa no Telegram, que eu acho que é ótimo, mas é muito difícil ficar procurando a dúvida anterior. Uma demora longa assim para achar algo que alguém mencionou sobre algo que você está querendo perguntar, e isso acaba sendo desmotivador para manter o suporte. O suporte, claro que ele pode ter wiki, ele pode ter o próprio Telegram, ele pode ter o wiki, pode ter muitas outras N plataformas, N elevado a 9 plataformas de suporte, que nunca será demais. Afinal, o nosso público ele será sempre ou quase sempre isolado de qualquer outra pessoa que usa software livre, né? Então, as camadas de suporte, vou chamar de camadas de suporte, porque o núcleo ele tem que ser duro. Se não houver uma sistematização desse suporte, como o Wiki, que funciona muito bem para isso, as ideias e o suporte e a ajuda mútua acaba sendo dispersada naquela conversa naqueles mensageiros instantâneos.
né? Então, isso é o que eu vejo, tá bom, gente? Então, continuando aqui, queremos ver a comunidade de software livre crescendo. Para isso é necessário haver uma estratégia, como eu venho dizendo para vocês, para garantir que o software livre chegue a quem deve chegar. Porque, como eu já falei também repetindo, o nosso maior problema é que as pessoas já encontram a porta fechada. Esse é o nosso maior dificuldade. E negar as pessoas entrarem na sala é muito complicado. De uma vez entrando na sala, uma vez que entraram na sala, os usuários tendem a permanecer porque se sentem confortáveis. Precisamos de estabelecer um, um vínculo voluntário um vínculo voluntário consistente entre os usuários. Ou seja, ninguém é obrigado a prestar suporte, mas assim como é também cansativo de ficar dando o mesmo suporte toda hora e mensageiro instantâneo, acontece isso. Todo dia, toda semana, alguém perguntando a mesma coisa e acaba que o usuário não cria as condições necessárias de autonomia para pesquisar na internet, ou a resolução que já existe, eventualmente. É importante ser autodidata, claro, mas quando acho que os mensageiros instantâneos eles não ensinam o autodidatismo, eles acabam criando a dependência de ficar perguntando sempre a dúvida. É necessário haver empatia em relação às dificuldades dos iniciantes. É claro que tem que ter software para todo mundo, né, gente? Se você quer software difícil, se você quiser um GNU Linux extremamente difícil, é todo o seu direito, afinal, é software freedom, é liberdade de software. Mas se a pessoa quiser facilidade, também isso é direito dela, e isso também inclui liberdade de software. Então. Por isso que o suporte deve desenvolver a sensação de comunidade e apoio mútuo. Apesar de às vezes ser cansativo responder as mesmas dúvidas toda vez no mensageiro, mas com o fórum e com o wiki acabam criando o que eu chamo de núcleo duro de suporte, consistente, permanente, estável e garantido, né? Pelo menos aquele que sabe pesquisar não vai precisar de ficar aguardando a pesquisa no Telegram. Para isso, eu já falei, né, que é bom que haja fóruns de usuários além dos mensageiros, porque os mensageiros são de conversas instantâneas e não acrescentam conteúdo a longo prazo, porque as dúvidas se repetem e consegue-se entregar suporte sem precisar repetir orientação todas as vezes, como assim que eu estou repetindo aqui a palestra já várias vezes, porque eu estou falando que eu escrevi, porque o usuário aprende a se virar sozinho, ou seja, autodidatismo, quando sabe que sua dúvida pode ser respondida quando procurando em um fórum organizado, mas para isso é importante que tenham usuários intermediários avançados que possam responder aos tópicos criados pelos iniciantes, responder às dúvidas das pessoas pacientemente, mesmo que inicialmente não consigam expressar corretamente sua dúvida. Aqui está uma questão importante. Às vezes as pessoas não conseguem expressar corretamente a sua dúvida. Essa é a nossa principal dificuldade em prestar suporte. Porque a pessoa às vezes não sabe do que ela está falando. Isso acaba sendo um fator dificultador para que a gente ajude a pessoa e para que, no caso, a gente não conseguir dar o suporte adequado, isso acaba sendo um fator de dissuasão também. Ah, é, então, ajudar voluntariamente a quem precisar e mostrar que não é tão difícil quanto poderia parecer antes de começarem. Ser agradável e paciente com as pessoas que demonstram maior dificuldade. Afinal, iniciante, não sabe com o que está lidando às vezes, né? Como eu acabei de dizer. Ser agradável e paciente, organizar eventos presenciais como este para que as pessoas possam se ambientar com outros conhecidos, recompensar pessoas pelos feitos voluntários com reconhecimento e amizade, comunicação livre e transparência, alinhamento entre profissionais e cultura organizacional que transcende o mundo do trabalho. Isso é uma coisa que acontece somente no software livre. As empresas, elas normalmente têm uma cultura de colaboração dentro delas, mas a cultura de colaboração em comunidade são os nós que começamos. Isso foi desde Richard Stallman, talvez até antes, com os nomes lá dos anos 60, mas a comunidade mesmo, aquilo como conscientemente, eu vejo com o projeto GNU.
Então, eu acho que esse ecossistema de colaboração e de liberdade do software é muito importante. Eu acho que se não houver esse ecossistema, nós não conseguiremos manter os usuários, porque ele vai ter que se virar sozinho, né? Afinal, um a cada sei lá quantos milhares de pessoas. Promover um sistema, um clima organizacional positivo. A gente não precisa de ser legal todo o tempo. Não é questão de ser legal, é uma questão de compromisso. Nós temos o compromisso de ajudar as pessoas assim como fomos ajudados. Eu fui ajudado, fui introduzido. Quando eu precisei, eu recebi ajuda e eu retribuo a ajuda, ah, é, assim como para, digamos assim, equalizar o meu saldo de beneficiário. Eu sou muito beneficiado com software livre, eu sou muito feliz com o software livre. E eu acho que compartilhar essa felicidade com os outros, ajudando os iniciantes, é parte do nosso ecossistema. A autonomia e liberdade de ação para escolha distro, interface de usuário, navegador, mas sempre falar as verdades fundamentais sobre a liberdade do software, as diferenças entre as distros, os lados negativos do software livre e do software não livre, e as razões, desculpa, os lados negativos do software não livre, porque aqui eu entendo que software livre ele não tem lados negativos, apenas pela questão às vezes da dificuldade ou porque o software ele não está tão bem elaborado, ele ainda precisa de desenvolvimento, né? E as razões essenciais de estarmos usando softwares livres. Não adianta de nada as pessoas estarem manuseando o GNU Linux se continuarem usando o Google Chrome, se continuarem usando aquelas ferramentas do Google que são. Não é questão nem de open source ou free software, é apenas uma questão de. Às vezes as pessoas não sabem do que estão usando. É importante que, por mais que elas prefiram o Google Chrome, a gente tem que falar para elas do lado negativo de usar software não livre e o do Google Chrome em si próprio. Ah, de questões aqui, às vezes aqui que são difíceis de mencionar, segurança da informação. Eu não sou contra o FOSS, o FLOSS. Eu não sou contra a utilização comercial do software, mas é importante que o usuário ele seja instruído nessas questões da liberdade. Se a gente quer que o usuário ele tenha liberdade com o seu computador, se a gente quer que o usuário ele tenha seja um usuário livre, né? Tenha uma usabilidade consciente do software livre, é importante que ele seja não que introduzido, mas sim conscientizado sobre toda essa gama de coisas que eu estou falando aqui, não só da parte de desenvolvimento, porque desenvolvimento é muito importante, mas a gente não vai conseguir, às vezes, outro padrão de desenvolvimento, competição, de ser competitivo com o software proprietário, se a gente não conseguir continuar expandindo a comunidade, porque, pelo que eu já percebi, quando a gente expande a comunidade, a gente tem potenciais novos desenvolvedores e potenciais novos desenvolvedores. Com a internet rápida, acaba nos proporcionando cada vez mais software de qualidade. O caminho final, o nosso objetivo final é o software de qualidade e com software livre. Porque se a gente continuar, a gente tem uma comunidade enxuta, nosso nicho de usuários, ele é cada vez maior, isso é excelente, isso é ótimo. Quando eu comecei, eram muito menos, provavelmente. Hoje são muitos mais, e nós temos o Linux educacional nas escolas, apesar de ter Google Chrome, apesar de que as pessoas na escola não são ambientadas e instruídas nas questões do software livre, como aqui eu disse no último parágrafo, que deveriam ser instruídas na questão do software livre em si próprio, mas porque às vezes a gente não, se a gente não continuar expandindo a comunidade,
é possível que a gente tenha uma qualidade de software estagnada. Isso nos proporcionaria uma certa dificuldade, além de fazer os novos usuários permanecerem no software livre, assim como também de usar software com gosto, sabe? Software de qualidade é aquele software que você usa com gosto, sabe? Você sabe que é bom, você confia nele, você pode fazer tudo nele, você tem um monte de ferramenta, mas a gente só vai ter isso, software de qualidade, se a gente tiver mais desenvolvedores. Mas para a gente ter mais desenvolvedores, a gente precisa ter uma maior comunidade. E não é só a comunidade de desenvolvedores, mas tem também a camada mais externa, camada de suporte, a comunidade de suporte precisa ser grande também, além da comunidade de desenvolvedores. Então, o objetivo não é só introduzir novos usuários, mas sim também continuar o nosso caminho de fortalecer a nossa comunidade para que, tendo cada vez mais desenvolvedores, a gente possa ter software de qualidade, competitivo e as pessoas queiram ficar no software livre porque é melhor, porque é mais seguro, porque é mais rápido, porque todo uma gama, uma enorme variabilidade de benefícios sociais, individuais, profissionais seriam disponibilizados para as pessoas. Mas então o caminho aqui justamente para que a gente possa ter uma usabilidade agradável no computador. Então é isso. Essa seria a principal estratégia. Demonstrar que os usuários têm direito e podem acessar software de qualidade. Isso é o maior fator de persuasão. Ninguém vence isso. Se a gente mostrar para as pessoas que a gente tem software de qualidade, eles não vão querer largar o nosso software livre. É isso. Obrigado. Uma dúvida? Diga. Não, tem uma questão, porque assim, você é professor, eu também sou professora. E eu acho que é muito difícil a gente conseguir convencer a administração, né? De, quando for criar, por exemplo, laboratórios de informática, instalar software livres. E aí eu fico pensando nisso. Além dessas estratégias que você apontou, você tem algumas estratégias que a gente consiga usar com a administração das escolas, das universidades, para que elas sejam convencidas a adotar o software livre dentro das instituições. Então, na instituição que eu trabalho mesmo, a gente tem lá 4 laboratórios de informática. E aí todos são Windows. Então, assim, é super complicado a gente conseguir. O que eu consegui convencer lá o pessoal é colocar o LibreOffice nas máquinas, mas além de ter o fator que dificulta o fato do laboratório ser compartilhado com uma outra instituição, o pessoal, mesmo o pessoal da informática, é difícil a gente conseguir, por mais que eles mostram que estão convencidos, mas é difícil eles praticarem esse convencimento na hora que vai instalar, pelo menos colocar um dual boot ali. E aí você teria alguma estratégia que a gente possa utilizar para essas pessoas que estão nesse lugar de tomada de decisão mesmo, dentro das instituições? A administração é muito difícil porque eles são mentes formadas. Eles são mentes formadas. Parece que o cérebro é uma esponja que ele vai endurecendo ao longo do tempo, as pessoas vão envelhecendo, aí fica uma pedra muito dura e nada entra mais, e nem muda de forma. Mas no caso dos alunos, eu demonstro a rapidez e a velocidade do software, trocando área de trabalho com Ctrl Alt do lado, mostrando a velocidade, a rapidez, além do gerenciador de aplicativos que eu falei para vocês. Mas no caso assim de administração, eu não consigo convencer eles a mudar o sistema operacional. Mas os meus alunos, eles conseguem perceber que eles têm benefícios com o software livre e eles ainda têm uma mente de informação e direito deles usar software livre. Deixa eu tentar responder. Né? Eu sou o Frederico, sou prefeito de Belo Horizonte e durante mais de 10 anos eu fui responsável pelo Linux, que era o Linux, que é uma ideia que a gente usava nas escolas de Belo Horizonte. Todas as escolas de Belo Horizonte usavam exclusivamente software livre. O grande problema que eu vejo na administração, especialmente a pública,
Eu Sim. falo pela pública. Ou é feio falar isso, mas é corrupção. Basicamente isso, software livre não paga para o público. Entendeu? Então, assim, o só proprietário, e eu passei por isso em mesas de negociação. Sabe? Então, às vezes, assim, é complicado, porque você tem um corpo, às vezes, que se interessa, um corpo que está a fim de manter aquilo, mas aí pode acontecer de tudo. Então, você pode ter, às vezes, no nosso caso, nem foi isso, no nosso caso foi que a secretária não quis dar apoio ao software. Então, foi um negócio bem complicado, sabe? A gente tinha um projeto bem estruturado, um projeto elaborado, a gente trabalhava com uma lógica de home remoto. Então, qualquer computador que o professor sentasse na escola, ele conseguia alterar aquilo ali de forma correta. Qualquer um. Ele conseguia alterar. Porque ele abria qualquer máquina e era o ambiente dele. Como se tivesse em sala de aula, a gente sabe que um grande problema é esse. Você começa a elaborar uma prova aqui, você tem pouco equipamento, você tem que ir para o lado. Assim. Então, sabe, a gente tem um complicador, né? Infelizmente, é muito triste assim, falar isso. O Paraná foi assim, né? O Paraná durante anos era uma referência em software livre, você muda de administração, então se você não tem uma administração alinhada a isso, sabe, com todas as vantagens que o software livre tem, a ausência de vírus, por exemplo, que é um inferno na escola, gente, sabe? Os meninos vão entrar em site que vai baixar, não tem como você bloquear isso. A Prefeitura de Belo Horizonte, há um tempo atrás, ela sofreu um ataque massivo de ransomware e a única secretaria que não parou nem um minuto foi a Secretaria de Educação. A saúde teve que desligar, desconectar o computador da rede para não propagar aquilo ali. Então, assim, você pode falar todas as vantagens. Se não tiver uma vontade política, aquilo não vai ser implementado. Assim, é triste ter que falar isso, sabe? Mas não interessa a qualidade do seu trabalho. Então, assim, claro que você pode fazer, né? A gente costuma fazer, são focos de resistência e tentar dar base para cima. Então, por exemplo, se uma escola consegue se organizar inteira e falar assim, não, eu só quero usar isso, você vai começar a ter alguns movimentos, algumas coisas assim, entendeu? Mas passa por uma sensibilização e principalmente passa por a administração ter interesse em manter aquela coisa ali. Porque a gente põe em legislação, né? Antes tinha uma legislação do governo federal que os softwares deveriam ser prioritariamente livres. Os caras derrubam a legislação. Então, aí eles vão colocando brechas do tipo, na ausência de um componente fica liberado o proprietário. Eu estava assim, mas o Word tem uma função que só tem no Word. Aí você justifica a aquisição do Microsoft Office com esse esquema. A gente vê uma força muito grande, né, dessas grandes empresas de tecnologia. Isso que você está falando é interessante, porque você colocou também dos alunos, porque a gente vê que os alunos se empolgam mesmo e querem sair da sala ali usando software livre, mas quando eles chegam lá fora, é complicado, porque a força de persuasão do outro lado é muito forte, é muito forte. E aí ele vai para a sala de aula, quando ele forma, né, no meu caso, meus alunos são dos cursos de licenciatura, aí eles vão para a sala de aula, a escola utiliza Google, sala de aula. E aí ele fazer esse convencimento dentro da escola é muito complicado. Quanto o professor falando, parece que pessoas que não é professor têm direito de falar também. Então, parece que você também é muito ativo em fóruns e tal, né? Eu sou na verdade, o primeiro contribuidor do fórum Triskept, que é o do Linux, então já ouvi falar. Assim, Sim, eu tenho Triskel instalado nesse aqui. você deve? Tenho Triskel instalado aqui. Então, você deve talvez não conhecer. Pode enganar, não sei. Vai cair. Bom, mas enfim, então, como eu podia imaginar, assim, sabe? Entre esse outro Linux, me incomoda um pouquinho que vocês estão falando de vantagens de software livre. Isso que vai além disso, né? Tipo, ser livre, né? Não ter o mestre, ter controle da sua própria vida, não é só vantagem, né? Vai além disso. E falar, então, vamos manter as pessoas que têm vantagem, tá? Vamos fazer um software que é melhor tecnicamente, porque você sempre tem o risco que, ao momento, a parte oponente, o software privativo vai fazer a melhor, né? E que, então, se as pessoas não aprenderam a valorizar a liberdade de entender que isso deve ser um direito fundamental e tal,
Então, não vai aceitar fazer compromisso e vão, então, perder essa liberdade, né? Enfim, você falou isso, né, que é importante ensinar as pessoas que elas merecem liberdades fundamentais, né? Agora, não vai contar tudo que você falou, eu concordo com essencialmente tudo, né? Realmente tem que ter software para todo mundo, que seja bom tecnicamente e tal. Você gostou de Max, então, não que é o desktop padrão, tem que ter para todo mundo, eu concordo com isso. Meu ponto é falar que é mais que vantagem, né? É realmente ensinar que isso é liberdade fundamental, e, então, inclusive, né, para o poder público, deveria se tornar uma coisa dessa, né, o papo, para que seja mais definitivo, que convencer, que eu sei que isso é complicado, aqui no DCC é horrível, atualmente. Hoje tem papo até para os nossos e-mails, para Google e tal, né? Eu sou sozinho. Aqui eu organizo essa conferência, tem uma professora que está aqui, né, de 70, é complicado, né? Então, enfim. Isso assim, a situação está difícil, eu concordo, né? Mas, enfim, eu acho que para que seja realmente definitivo, o importante é realmente ensinar as pessoas que elas merecem liberdade e direitos fundamentais como usuários de computadores. Obrigado por suas palavras. Justamente, os mais velhos eles já estão calejados com outra coisa, né? Por isso que eu procurei dizer também realmente sobre os iniciados, os jovens. Nós não podemos permitir a porta aberta ao software livre para eles. Somos os jovens a quem nós temos que iniciar. Os mais velhos, infelizmente, eles já estão tão acostumados com outra coisa que eles não conseguem aprender de novo alguma coisa. São vítimas, né? E também é uma coisa que tem que deixar claro, especialmente quando você suporta a FSM, os atores que a pessoa acha que a gente está criticando quando estou usando o software proprietário. Não, são as vítimas do software proprietário. A gente está criticando quem desenvolve o software proprietário. Assim, enfim, realmente são vítimas, como você fala, né? No momento estão até a adição, né? Tipicamente, não tem no celular, né? Não sofre de tudo mais dos celulares. A maioria das pessoas hoje tem celular desde criança, então não é, e tem muitos empregos onde não é mais uma opção, não ter celular, enfim, vocês estão na vítima disso. Né? Então é complicado mesmo. Concordo. Mas enfim, vítima é mais que uma vantagem. Isso que eu vou Eu sei que fiz isso. Diga. Eu acho que ele ali está levantando uma primeira, né? Voltando ali a questão da comunidade de situação, né? A gente falou de usuário, né? A gente pode ter dois tipos de usuário, falta aqui. Usuário técnico e usuário final. Certo? Vindo do tempo, eu aprendi a usar computador com Linux. Tá? Uso Linux desde sempre, tanto como usuário final e profissionalmente. Sou desenvolvedor. E eu vejo alguns problemas aí. Por exemplo, hoje a gente tem bastante acesso à informação. E aí o usuário, seja lá se ele é usuário técnico, tá? Ele traz um problema que é trivial para a comunidade, porque a gente denuncia ali que ele tem um gap. O que ele está fazendo ali, ele tem que executar. E tem o usuário final. O usuário final é um usuário técnico. Ele vai ligar para usar o sistema operacional para trabalhar. Certo? Como que a gente faz uma comunidade efetiva, né? Diante desse cenário aí? Eu sempre vi listas de discussão, Por exemplo, específicas para desenvolvedores. a minha esposa, ela não vai entrar no fórum, ela quer abrir ali para usar o Krita, né? Eu sou um usuário final. Eu conheço algumas coisas de técnica, já fiz técnico de informática, mas eu não segui profissão, né, não segui profissão na parte de tecnologia de informação. Graciosamente, algum dia eu consiga, mas atualmente eu não trabalho com informática. Tentei uma vez fazer empresa, mas eu era usuário final, portanto eu enfrentei as dificuldades de usuário final e eu não consegui levar adiante a minha ideia empreendedora porque eu tinha limitações de usuário final. Eu compreendi o que você disse, realmente. Mas apesar de sermos usuários finais, às vezes é importante que eles tenham ambientados nesse ecossistema de apoio mútuo e consigam, de alguma forma, tutorar e ajudar outros para devolver, de alguma forma, recompensar ou retribuir a ajuda que receberam. Essa troca de ajuda, que eu acho que envolve muito na cultura do Ubuntu, né? Não pela distribuição Ubuntu, mas o Ubuntu significa isso. É quando a coletividade supera a individualidade.
E quando o usuário final, mesmo em suas limitações, ele tenta, por agir em comunidade, ele quer ajudar ao próximo, mesmo que ele tenha consciência de suas limitações enquanto usuário. Usuários finais, eles podem, acredito que eles devam compreender também esse papel de ajudar o outro. Oi? E o estigma que só tem em relação aos usuários finais, por exemplo. A gente tem alguns problemas aí, como você falou nos grupos, né? Você pega um usuário técnico, o cara joga uma questão ali, algum problema, você vê que ele está, tem as escadas, ele está pulando aqui, ele tem que dar um passo aqui em vez daqui. Aí você tem um usuário final também, que ele não tem obrigação de ter uma resposta técnica, ele precisa de realmente um suporte, entendeu? Porque no final o cara vai ouvir você e escuta, isso aqui não funciona, isso aqui é bugado, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Até mesmo com LiveOps, eu já tentei fazer algumas pessoas, já consegui, né? Mas não por muito tempo, porque depois começaram a vir os problemas, porque eu não suporte. Antigamente a gente tinha mais comunidade, eu falo isso, hoje em dia não tem muito. Então não sei se é por conta disso, hoje a gente tem acesso à informação, e aí o cara vai lá e aí o pessoal bate em cima. Antigamente o DRC era bem mais tranquilo. Só para emendar o raciocínio que você está falando, assim, porque eu tenho percebido que essas estratégias de a gente convencer as pessoas da software livre tem mudado um pouco ao longo do tempo, né? Eu uso lá desde o início dos anos 2000, aí naquela época, assim, a gente falava, um argumento bom era, não pega vírus, por exemplo, era uma coisa boa, se tem melhor. E aí também a gente teve um período longo aí que o pessoal tinha um computador ruim, não tinha muita memória e tal, e o Linux funcionava melhor, né? Então, assim, eu já coloquei muita gente para usar Linux, tinha um computador obsoleto, rodava uma versão mais leve ali, uma distribuição mais leve. Então, mas aí o que eu vejo? Experiência lá dentro de casa mesmo, minha esposa, ela tinha um computador velho lá, coloquei para usar um Ubuntu da vida, né? E funcionava muito bem. Aí chegou uma hora que o computador ficou muito obsoleto, ela comprou um computador novo, que veio com Windows e tal. Ela não foi usando, ela não quis voltar para o Linux, né? Ela ficou usando, sim. Mas, por exemplo, o Office, instalei para ela, que é pago, né? Um bem gratuito, o Office. Ela continuou usando o LibreOffice. Beleza. Então, assim, eu vejo que vai mudar um pouco o argumento, sabe? Assim, o que a gente tinha antes? Então, a gente tinha esse argumento da questão do vírus, essa questão de desempenho. Aí hoje você já tem os computadores melhores, já não é muito problema para o usuário do Windows hoje, computador Windows hoje, porque ele vai conseguir rodar o Windows bem hoje no computador que você encontra aí hoje na praça. Então eu acho que vai mudar um pouco isso. Eu também sou professor, o que eu uso muito, assim, eu uso, aí os alunos me veem usando, mas eu também já tive que bater o pé onde eu trabalho para usar, porque assim, e assim, toda a computação, e de certa forma, estou numa bolha ali, as pessoas, elas aderem ao Linux mais facilmente que o usuário comum, né, usual, assim, né. Então, assim, o aluno da computação, a gente faz questão que ele usa ali o Linux para ele aprender, usar um comando, acessar um servidor e tal. Então, assim, eu enfoco muito isso na minha área. Mas não é um argumento válido para massa, né? E aí, onde eu trabalho mesmo, se o pessoal queria deixar no laboratório só o Windows, porque é desenvolvimento, software, não, você tem tudo aí no Windows também. Eu falo, mas eu faço questão de usar aqui no Linux, assim, eu meio que bati o pé com o pessoal da TNE. E ainda mais que é uma instituição pública, então... não tinha argumento só para você não colocar um software, não vai ter nenhum custo adicional. Eu não tenho argumento para, sabe, colocar um dual boot. Então, já precisei usar isso, onde eu trabalho. Mas eu vejo assim, é o que ele está falando, tem dois tipos de usuário, né? Dentro do meu nicho ali, com quem eu me lido, no trabalho, eu tenho esses argumentos, né? De ser um software que não tem nenhum custo a mais. Para gente. Não, então, verdade, porque tem o custo do suporte, né, das máquinas, para quem administrar as máquinas. Sim. Pois é, agora a vantagem do doutorado, esse é livre de novo, tem argumento do suporte, especialmente nas universidades, nas escolas de Fará, é que a gente quer ensinar as pessoas a não criança, as pessoas a ter conhecimento. Eu acho que o argumento do livro, que a Microsoft chega na escola e fala assim, eu te dou o Windows a de graça, Windows, entendeu? Eu acho que a Google faz isso, só 12 de graça, que não te dão. A parte educacional.
O quê? Para instituições de ensino e usa gratuito? Não é, eu acho Depende. que apenas gratuito não é o bastante. Não, eu acho que é Não, uma mas questão. o pessoal usa. É, Para tentar frear o uso do software livre. Eu acho que é uma Baixa questão sim, aqui, dos gente, lugares. o foco nem é esse. Não vai As pessoas não Por isso pensam que que Nossa, o que o usuário final precisa que não tem no Linux? Nada. realmente. As pessoas não instalam software. Sabe, se você pegar o usuário final, ponta, Realmente. o cara nem instala software. O que mata o uso do GNU Linux hoje é o maldito Microsoft Office. Por isso que a Microsoft não libera a versão dele para o Linux de jeito nenhum. Porque ela sabe que no dia que ela fizer isso, as pessoas param de usar o Windows. É simples assim. E aí que é o argumento da liberdade. E aí, na verdade, a divisão que eu faço do usuário nem é essa final experiência. É o seguinte, você sabe o que você está fazendo ou você não quer saber o que você está fazendo? Porque a minha esposa, por exemplo, sabe nada de computação. Ela detesta, ela acha um saco, mas ela usa o GNU Linux por quê? Porque ela acredita que aquilo ali é uma outra lógica. É a pegada da liberdade, que é o argumento que a gente usa. Então, você vai ter as pessoas que vão ali pela ideologia no sentido amplo da palavra. Né? Agora, você vai ter as pessoas que simplesmente vão procurar defeito. É aquilo. Ah, o Word faz isso aqui não faz. A pessoa não quer abrir mão, porque uma das coisas que eu acho mais ridículas é o seguinte: as pessoas, não, porque o Microsoft Office. Aí começa a usar o Google Workspace e ninguém reclama. E ele é igual ao LibreOffice. A interface do Google Docs é praticamente igual ao do LibreOffice. E ninguém reclama de usar aquilo. Mas você põe o LibreOffice para usar, pô, mas tudo diferente aqui, os negócios tudo errado, os botões, tudo. Então, assim, existe aquela coisa interna que simplesmente ele não quer. Tanto é que você faz um teste. Não fala que tem GNU Linux na máquina, não. Só coloque para usar. Você vai ter que usar o LibreOffice, tá? Desculpe e tal, só tem LibreOffice. O cara não vai perceber o que ele está usando. Uma dessas empresas de comunicação fez um teste disso alguns anos atrás, quando a comunidade KDE lançou o Plasma, né, a primeira versão do Plasma. Eles chegaram na Austrália mostrando assim, olha aqui, gente, o que vocês acham dessa versão nova do Windows? Todo mundo, nossa, que legal, que bacana, que bonito. Aí quando falou que era isso, pois é, eu achei um negócio meio esquisito ali. A ingratidão da coisa é essa. Vai ter gente que simplesmente não vai querer usar aquilo. Você disse um ponto importante, as pessoas realmente não sabem o que, isso me fez perceber, né? As pessoas não sabem o que é instalar software, as pessoas não têm esse gostinho de ficar testando dezenas de softwares, e se fossem de qualidade, acho que é um ponto fundamental a gente, por exemplo, explorar, porque as pessoas ainda não sabem o que ficar testando software bom. É muito mais fácil que faz coisas diferentes. Eles Só acessam a internet, acessam o Office, mas não tem. Aliás, as pessoas ficam direcionadas, né? A internet e o Office, as pessoas têm que poderiam aprender o que é testar software diferente. Acho que isso é uma coisa muito O estigma, né, tem, né? Eu acho que na cabeça que é difícil. Eu tive esse problema com ele, questão de serviço bons e da nova, a gente foi estruturar a área de tecnologia deles também. Mas descobriu que era Linux e LibreOffice. Até os técnicos de química, essas coisas que tinham que operar um computador, começaram a chamar de problema, que a gente, como usuário, não acha. Mas tem um ponto a mais que eu acho que o foco está muito em desktop, computador, né? Uhum. Só que a maioria das pessoas hoje usam um celular. Qual que é o dispositivo, qual que é o software que está aqui? Se for Android, é baseado em Linux. Se for iOS, é proprietário. Que é um FreeBSD. Beleza, mas aí o meu ponto é, existe alguma distribuição, eu sei que existe pelo menos 4, que você pode instalar aqui, tirar o seu Android e colocar um Linux novo aqui, open source, existe o Graphene OS, o Lineage e tudo mais. Mas mesmo que você instale isso aqui, todos os seus aplicativos, ninguém paga para o aplicativo aqui. Então, o conceito de software livre, free, não livre, né, mas gratuito, já existe aqui no celular. Justamente. Só que o ponto, ele é de graça, mas é aquela famosa frase, se você não paga pelo produto, você é o produto. O que você está vendendo seus dados aqui para grandes corporações que
ninguém nem sabe, né? E aí a gente vive numa bolha, que eu imagino, a gente aqui nessa sala aqui, era uma bolha de tecnologia. A gente é formado, Eu sou biólogo. mas ainda é uma bolha que é um entusiasta. É um entusiasta, pelo menos. A grande maioria da população não tem nem ideia que você está vendendo seus dados para alguém. Eu acho que assim, um ponto que teria que focar para ajudar a convencer é focar talvez na ideologia, que você falou mais cedo. Cara, software open source livre, você não vende seus dados, você não está sob controle de nenhuma grande corporação. Aí entra uma questão um desafio importante. Como fazer sentir a sensação de liberdade? Nós sabemos qual é a sensação de liberdade, mas como fazer com que essa sensação de liberdade seja sentida por outros que não sabem? Mas Você assim, não escutar coisa do tipo assim, a Google já sabe tudo de sim, Eu não tenho nada a esconder, né? gente. Não é nada a esconder. exato, mas Quando eu não tenho nada a esconder, eu adoro. Falo assim, me dá sua sensação. Fala pra pessoa deixar a janela Olha, você não tem nada. Deixa eu abrir o seu e-mail. Com a porta aberta. Não, deixa eu entrar no seu e-mail e ler todas as suas mensagens. Você deixa eu ver seu WhatsApp. Ai, Dá 10 minutos, 10 minutos para o celular desbloquear. Isso. Mas eu acho que o argumento, o ponto é que esse argumento é fraco. Sim. A gente tem que pensar em argumentos mais convincentes para, cara, se você vende seus dados biométricos, você põe sua cara aqui para desbloquear o seu dedo aqui, você está mandando esse dado para a Apple. A Apple vai vender esse dado de alguma forma, ou essas Smart Band, pulseira existe, você está enviando o seu batimento cardíaco para algum lugar. Porra, qual a empresa o que impede a empresa de vender todos os seus dados biométricos para a Unimed, parar de vender plano de saúde para você, porque sabe que você tem uma doença? Pois o cara dá o CPF na farmácia. Sim, exato. Aí, eu acho que o argumento tem por aí, entendeu? Cara, a longo prazo, você vai estar tudo cercado, a sua vida vai estar cerceada porque você está dando dados porque você não está usando o software livre. Complementando o que você falou sobre a questão de batimento, eu uso também o relógio. Questão de batimento, não sei se vocês viram, mas vazou um desenvolvimento de um AirPods que lê ondas cerebrais. Não sei se vocês viram, ondas cerebrais. Estava sendo desenvolvido, agora que vazou, não sei se cessou, mas não vai só uma questão de dados, uma questão de, meu batimento cardíaco é X, vai chegar no que você pensa, no que você tem na cabeça de fato. Não só um dado seu concreto, por exemplo, minha biometria, minha face. Vai ser uma questão que você pensa, uma ideologia. Eu acho que tem que levar a discussão para a discussão de que o mundo hoje é mundo de dados. Toda empresa que você vê discursando fala que somos data-driven, queremos conhecer o usuário, queremos conhecer o nosso... Assim, não é mais questão de pagar software. Eu instalo o WhatsApp aqui de graça. Eu uso ele de graça, não pago por ele. Mas a que custo? A longo prazo, isso vai vir um custo que a gente não... Eu acho que a gente tem ideia que pode vir, mas não está ainda... na mesa. Isso, na mesa. Não aconteceu ainda. Pensei em uma coisa aqui agora. A liberdade é um conceito abstrato. Sabe, ideologia também é um conceito abstrato. Às vezes a gente são importantes, mas permanecer na abstração é um pouco... não é persuasivo, é dissuasivo. Às vezes, tá, gente? Eu considero mais pragmático oferecer central de programas com programas de qualidade, ou seja, central de programas bem apresentável, que a pessoa se sinta confortável em instalar novos programas e com programas de qualidade, porque eu acho que é mais pragmático. Eu procurei, eu considero completamente tudo que vocês disseram, a liberdade. Eu compreendo que são ideologias, mas são conceitos abstratos que não funcionam muito bem na prática. Eu busquei apresentar uma palestra que abordasse também questões pragmáticas em relação a convencer os usuários a conhecerem, usarem e permanecerem no software livre. Eu acho que essa questão da ideologia que você está colocando, que é muito abstrato, se a gente trouxer isso para o prático, funciona. Né? Então, se a gente mostra para a pessoa questões econômicas e políticas, que é isso que a gente está falando aqui, a gente mostra a estratégia principal que eu acho é isso, questão objetiva, ou seja, é mais barato,
de graça, entre aspas, e questões políticas. Olha só o que a Google está fazendo com seus dados. Olha só o que a Microsoft está fazendo com esses dados. Tendo consciência de que esse uso, quando ele usa o WhatsApp, o Instagram, não é gratuito, não é de graça, ele vai entender a importância dessa liberdade, do software livre. Mas se eu já chego com esse discurso do software livre puro, sem dar uma contextualizada no mundo real, isso não convence. Não adianta, eu tenho que mostrar o problema para, a partir daí, mostrar qual que é o caminho. E as pessoas têm que acreditar no problema. A gente fala do problema, o problema é real, mas as pessoas não acreditam que as pessoas duvidam. De ser objetivo. Não tem que ser ruim, mas duvidar não tem, acaba sendo achei. Tem uma página que é super prática, que é vim.org/proprietary, onde tem, internamente, deve ter mais de 600 exemplos de artigos, sempre tem fontes, que explicam, então, todas as maldades que são implementadas em software proprietário. Então, qualquer rede de software proprietário vai ter um monte de artigos de jornal, né, que te explica que, sei lá, que a aplicação do Uber faz, que era, por exemplo, isso eu olhei recentemente, que eu olhei, na verdade, antes, mesmo quando a aplicação está no background, olha onde que está a pessoa para rastrear ela. Então, mas sabe onde que você vai após usar o Uber antes que você está fazendo também. E você tem o Kindle que apaga os livros clássico de 2009, mas continua sendo uma coisa, pô, é uma coisa super concreta, não é abstrata, né? Você compra um livro do jeito que a Amazon ele apaga seu livro à distância porque era, na verdade, que a proprietária do dispositivo que te vendeu, né? Tá, são coisas concretas, né? Não é só abstrato, não. Claro, não é só abstrato, mas tem centenas de exemplos lá deste ponto para a proprietaria. Mas esse aqui é uma universidade que faz parceria com a Microsoft, a gente está comemorando agora que vai mudar o e-mail para o Gmail, né? Que é mais FMG. Quer dizer, pensa, gente, poxa, o pessoal que tinha que estar na vanguarda discutindo isso, sabe? O setor público, né, que deveria estar fazendo essa discussão, inclusive porque, assim, não tem como ter educação com solo proprietário, é básico. Porque como é que eu vou ensinar algo que a qualquer hora aquilo simplesmente pode deixar de existir, ou pode mudar os termos de uso, ou pode me obrigar a pagar uma fortuna. Não existe educação com solo proprietário. Falando na questão da Microsoft, o governo até a esse cara Nova Moeda já tem parceria com a Microsoft envolvida ali. É tudo assim, sabe? Eu trabalho numa prefeitura que a mensageria é toda do Google. E prefeituras, né, trabalham com lógica de licitações. Ou seja, daqui a alguns anos, acaba essa licitação. Aí uma outra empresa pode assumir. Quer dizer, aí tudo isso que foi produzido, que está lá no Google Drive no e-mail, a outra empresa vai querer importar isso, a gente corre o risco de perder história, a gente corre o risco de perder documento. E no setor público isso nunca deveria acontecer. Você não deveria perder documento. Isso é irresponsável. muito bem, gente. Eu agradeço a participação de vocês. Discordamos de alguns pontos, mas isso é importante, faz parte do debate e eu agradeço a presença de todos. Se quiser conversar mais, vaza.